Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num universo que é, assim, fascinante e, ao mesmo tempo, muito perturbador. O universo de Nelson Rodrigues. Exato. Mas, em vez de focar naquelas peças mais famosas que todo mundo já ouviu falar, a nossa análise vai para um romance dele, de 1953. Uma obra que as fontes que a gente consultou descrevem como o embrião de tudo que ele escreveu depois. E o nome já é uma provocação, né? A Mentira. Totalmente. Olha, e é a escolha perfeita. As fontes que vão desde resumos críticos até análises em vídeo deixam muito claro que, para entender o DNA do Nelson Rodrigues, a mentira é a porta de entrada. É o primeiro que ele assina com o nome dele mesmo, né? Isso. Ele abandona os pseudônimos femininos, tipo Susana Flagg, que ele usou antes, e tem um detalhe que muda tudo na leitura. A história não foi lançada como um livro, de uma vez só. Assim, foi publicado em partes, né? Como se fosse uma série. O tal do folhetim. O folhetinho nos jornais da época, isso não é só um detalhe, é a chave da obra, sabe? Faz sentido. Imagina ter que prender a atenção do leitor toda semana. Fazer a pessoa comprar o jornal só para saber o que vai acontecer. Isso muda o jeito de escrever. Completamente. Obrigou o Nelson a criar uma narrativa cheia de ganchos, de reviravoltas no final de cada capítulo. É uma estrutura que a gente conhece muito bem hoje com as séries, né? É verdade, a mesma lógica. Ele estava, de certa forma, fazendo o pessoal maratonar em 1953, só que em doses semanais. Ele sabia como agradar a freguesia, como diziam. Então vamos montar esse palco. As fontes nos levam para Tijuca, no Rio de Janeiro, para dentro da casa da família do Dr. Maciel. E assim, logo de cara, a descrição do ambiente já é sufocante. Muito. Quem é esse patriarca? O Dr. Maciel é a figura central. É o sol tirânico ao redor do qual a família toda orbita, sabe? Ele é descrito como um homem colérico, explosivo, autoritário. Tem uma frase dele que as fontes destacam e que já diz tudo, né? Qual? Que ele se orgulha de ter tido apenas filhas, porque acha que mulheres são mais fáceis de controlar. É terrível. Ele vê a própria família como uma posse. E a estrutura familiar reforça isso. A esposa é totalmente submissa e, o mais bizarro, as três filhas mais velhas, mesmo já casadas, continuam morando lá Com os maridos, com os maridos, todo mundo sob o mesmo teto do pai. as fontes usam um termo que eu achei perfeito. É um ambiente de meio feudalismo. É isso. Dá pra sentir a tensão no ar, sabe? As coisas não ditas. É um barril de pólvora. E aí Nelson Rodrigues coloca a peça que vai acender o pavio. A Lúcia, a filha caçula, de apenas 14 anos. E aqui a gente já entra de cabeça no território rodriguiano, porque a relação do pai com ela é, no mínimo, perturbadora. Ela é a favorita dele, né? Mas de um jeito estranho, obsessivo. Muito obsessivo. O Dr. Maciel não faz a menor questão de esconder. Ele admite na história que despreza as outras filhas e a própria esposa em favor da Lúcia. Nossa. É uma predileção que vai além do amor de pai. Cria um clima de paranoia, de ciúme, e já planta a semente de um dos temas mais caros ao Nelson. As paixões proibidas. Exatamente. Os desejos incestuosos que rondam a instituição familiar. Ele não precisa dizer com todas as letras, sabe? A atmosfera que ele cria já é carregada dessa insinuação. E essa atmosfera carregada explode com um único evento. A história começa sem rodeios. Lúcia vai a uma consulta com um médico, o Dr. Godofredo, e recebe a notícia. A bomba atômica naquela casa. Ela está grávida. É o caos. Caos absoluto. A gente tem que pensar no contexto, né? Anos 50. Para uma família burguesa que vive de aparências, uma filha de 14 anos, solteira, grávida, não era um problema. Era o fim do mundo. A desonra pública, a destruição da reputação. E para botar mais lenha na fogueira, a Lúcia se recusa. Ela não diz quem é o pai. De jeito nenhum. E aí o mistério está lançado. A busca por esse culpado anônimo vira a única razão de ser daquela família. E é uma busca que vai destruir tudo. Mas o fascinante aqui, e as fontes batem muito nessa tecla,
É que a gravidez é só o detonador. Não é o problema real. Não, ela funciona como um reagente químico, sabe? Que, ao ser jogado ali, revela a verdadeira composição de cada um. A hipocrisia, os ódios guardados, os segredos, tudo isso já estava lá, escondido debaixo do tapete da moralidade. A gravidez só rasga o tapete. A fachada da família perfeita. Começa a desmoronar. Tijolo por tijolo. E a desconfiança se instala de um jeito avassalador. O Dr. Maciel, que é esse homem obcecado pelo controle, decide que vai fazer justiça com as próprias mãos. Ele chega a uma convicção. E é uma convicção terrível. Ele reúne a família e declara que o culpado só pode ser um dos seus 3 genros. Que vivem ali debaixo do teto dele. Exato. Ele basicamente acusa os maridos das próprias filhas de terem abusado da irmã mais nova. A partir daí, a casa vira um inferno. Totalmente. Vira um tribunal. É uma imagem poderosa. Vira uma espécie de reality show macabro, confinado, onde todos são suspeitos e juízes. As filhas passam a olhar para os maridos com desconfiança. Os cunhados se acusam. A paranoia que antes era velada, agora é explícita. É violenta. E é nesse caos que a gente vê a genialidade dele como contador de histórias, né? Um mestre do folhetim. Totalmente. Ele começa a jogar com o leitor de uma forma quase sádica. Ele cria uma pista falsa atrás da outra, para nos deixar perdidos. Sim, tem aquele momento em que a Lúcia, pressionada, confessa que teve relações com um homem paralítico, por pena. E a gente pensa, é ele. Resolvido. Só que não. Logo depois, essa história se mostra uma invenção. Exato, ele te dá uma resposta e logo em seguida tira de você. Aí surge outra revelação. A de que um dos genros teria abusado dela enquanto ela estava desmaiada depois de uma festa. E você pensa, então foi um abuso, é ele. Mas a dúvida continua, nada é confirmado. E durante o livro inteiro, a suspeita mais incômoda... A do próprio pai. A de que o próprio pai poderia ser o responsável. Essa suspeita nunca desaparece. Ela paira sobre a história como uma sombra. É muito tenso. Essa forma de escrever, sabe, mantendo a tensão no máximo, sem dar um minuto de descanso, me faz pensar, isso não pode ter saído do nada. Que tipo de vida leva um homem a enxergar o mundo e as relações humanas dessa forma tão crua e, vamos ser sinceros, tão cruel? Essa é a pergunta central para entender a obra dele. E as fontes nos dão uma resposta bem clara. Nelson Rodrigues não inventava suas tragédias. Ele as colecionava da vida real. A chave é o início da carreira dele. Como jornalista policial. Ele começou muito novo, adolescente ainda, a cobrir a crônica policial no jornal do pai. Então ele via o suco da vida real, como ele dizia, todos os dias. Cenas de crime, delegacias... Imagina um jovem vendo de perto as coisas mais bizonhas que os seres humanos são capazes de fazer. Ele tinha um repertório infinito de paixões, ciúmes, traições, assassinatos. Ele dizia que a vida como ela era muito mais absurda e inverossímil do que qualquer ficção. E a própria vida dele foi a prova disso. A biografia do Nelson parece um de seus enredos. É impressionante. O irmão dele foi assassinado a sangue frio na redação do jornal. A família foi perseguida politicamente. E mais tarde, na ditadura militar, ele, que em certo momento apoiou o regime, viveu o drama de ter um filho preso e brutalmente torturado. Ele não precisava inventar a dor. Ele conhecia. Ele a conhecia intimamente. E essa vivência moldou também a sua complexidade política, que é algo que as fontes analisam de forma muito imparcial. Nelson Rodrigues não cabe em nenhuma caixinha ideológica. Ele escapa de qualquer rótulo, né? A esquerda da época o admirava por ele expor sem dó a hipocrisia da burguesia, da família de bem, mas ao mesmo tempo ele se dizia um reacionário. Como funciona isso? É uma contradição fascinante. Ele não tinha a intenção de desconstruir a família para servir a uma agenda. Ele não era um panfletário. Sabe? Entendi. Quando ele mostrava a podridão da família Maciel, ele não estava fazendo um discurso de esquerda. Ele estava, na visão dele, mostrando a natureza humana como ela é. E o reacionário? Ele se autoproclamava, mas com uma definição muito própria. Sou reacionário, sim, contra tudo que não presta. Ele foi uma figura desconfortável para todos os lados. Apoiou e depois criticou a ditadura. Exato. Especialmente depois da prisão do filho.
Essa complexidade, essa recusa em oferecer respostas fáceis, está toda na obra dele. Ok, entendendo melhor o homem por trás da obra, vamos voltar para a trama de A Mentira, porque a gente precisa falar sobre o final. Ah, o final. O leitor passa o livro inteiro obcecado com a pergunta quem é o pai. E no final, Nelson Rodrigues dá uma rasteira em todo mundo. É a maior reviravolta de todas, o golpe de mestre. Depois de todo o caos, de toda a destruição, a gente descobre que a premissa inteira da história pode ser falsa. Como assim? A gravidez pode nunca ter existido. Esperem, mas e o diagnóstico? Não foi feito por um médico, o Dr. Godofredo? Sim, mas no final do livro a gente descobre que esse médico é uma figura completamente sem credibilidade. Sério? Uma das fontes resgata uma cena que expõe o absurdo dele. O Dr. Godofredo chega a diagnosticar uma senhora de 80 anos como grávida. Não é possível. E quando a mulher obviamente diz que é impossível, ele responde com a maior convicção. Eu nunca erro. A senhora está grávida, é batata. Nossa! Mas isso não é um pouco frustrante para o leitor? A gente acompanha tudo, cria teorias, e no fim o problema talvez nem existisse. É uma ótima pergunta, e é exatamente a reação que o Nelson queria provocar. A trapaça é a lição. Exatamente. Ele nos faz perceber que ficamos tão obcecados com a pergunta quem é o pai, que não reparamos na questão mais importante. Que não era a identidade do pai. Não. O ponto é tudo que a possibilidade da gravidez revelou sobre aquelas pessoas. Então a busca pela verdade era, na verdade, uma desculpa para eles colocarem para fora o que tinham de pior. Perfeito. A busca estava contaminada desde o início. Não era uma busca pela verdade, era uma caça às bruxas movida por medo, moralismo e, acima de tudo, pela necessidade desesperada de preservar a reputação. O nome da família. Isso sempre foi mais importante que a verdade. E aí a gente entende o título. A mentira não é uma mentira específica. A mentira é o próprio modo de vida daquela família. A normalidade deles que era uma farsa. Uma das fontes define o livro como um tratado moral sem receita, e eu acho perfeito. Ele expõe a doença, mas não oferece o remédio. Faz todo o sentido. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente começou essa análise procurando um culpado por uma gravidez e terminou descobrindo que o verdadeiro crime era a própria estrutura daquela família, a hipocrisia que mantinha de pé. Nelson Rodrigues usa o escândalo para arrancar a máscara e mostrar o que há de mais vil e podre na alma humana, como ele gostava de dizer. É um estudo cruel, mas brilhante sobre a instituição familiar. E talvez a reflexão final que a obra deixa e que ecoa nas fontes é uma ideia muito poderosa. Qual? As grandes crises, como essa suposta gravidez, não criam os nossos defeitos, elas não nos tornam pessoas piores. Elas revelam. Elas apenas arrancam o manto de beleza e doçura, as máscaras sociais que usamos todos os dias para esconder aquilo que nós já somos. Uma ideia bem desconfortável, mas que fica ecoando. E que levanta uma questão provocadora que vai muito além do livro. A pergunta que fica não é sobre a trama, é sobre a vida. Que mentiras, pequenas ou grandes, são contadas todos os dias para manter de pé a fachada de uma vida, de uma família ou de uma sociedade inteira que insiste em se dizer perfeita?